Boa tarde a todos, bem-vindos à sessão dia 13 de abril de 2026. Temos aqui uma ordem de preferência, mas o primeiro da preferência aqui é o próprio primeiro da pauta. Um procedimento especial 6/2026. Por gentileza, doutor Samuel, como relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, advogados presentes, aqueles que nos assistem. Presidente, essa é uma ação de revisão, então, um processo e um procedimento um pouquinho diferentes. Conforme acho que todos os meus pares aqui puderam tomar conhecimento, é um processo volumoso. Eu tomei cuidado de fazer um relatório bem objetivo e sucinto aqui, até porque a pauta hoje também tem outros casos de relevância. Então, resumidamente, trata-se de ação de revisão com fundamento no artigo 112 do CPJD, proposta por Caio Henrique Cristiane da Silva, atleta profissional, visando a desconstituição de decisão proferida por este grande tribunal pleno no âmbito do processo número 08 de 2025. Consta dos autos que o requerente foi inicialmente denunciado e processado no processo 254 de 2024, em razão de fatos ocorridos na partida entre Grêmio São Carlense e SKA Brasil, sendo-lhe imputada a prática das infrações previstas no artigo 254-A e 257 do CBJD. Em primeira instância, ele foi condenado na pena de 10 partidas de suspensão, sobrevindo posteriormente julgamento de recurso por este pleno, que absolveu o atleta da infração no artigo 257, mantendo a condenação no 254-A, com a redução da pena para 3 partidas. Encerrada a competição, e tendo o atleta cumprido parte da sanção, foi deferida a conversão da pena remanescente em prestação de serviço social, consistente na entrega de 20 cestas básicas, nos termos do artigo 286-C do CPJD e da resolução número 1 de 2023 deste tribunal. Conforme certificado dos autos, a obrigação não foi ou não teria sido cumprida no prazo inicialmente fixado, a obrigação de entrega das cestas básicas, tendo a vice-presidente deste tribunal, em janeiro de 2025, determinado então a revogação da conversão da pena e a remessa dos autos à Procuradoria para apuração de eventual descumprimento. Ressalto-se aqui que, após a revogação da conversão da pena, o clube SKA Brasil promoveu a rescisão de contrato de trabalho do atleta, ao que consta dos autos, e, tanto aqui, teoricamente, ele, o requerente aqui, teria, então, assumido as obrigações decorrentes da controvérsia, então, existente sobre essa obrigação. E, em decorrência dessa revogação, e por conta dessa remessa aqui, dessa ciência à Procuradoria, foi instaurado o processo 08/2025, em que ele foi denunciado pela prática da infração, aí sim prevista no 223, que é a infração de descumprimento, aqui em termos gerais, da decisão da Justiça Desportiva. Inicialmente ele foi absolvido, sendo reconhecida a responsabilidade do clube pelo cumprimento da obrigação, e em sede recursal, o Pleno, em decisão de 7 de abril de 2025, reformou esse julgado, condenando o atleta a apenas 5 partidas de suspensão, acumulada com mais 90 dias, com fundamentos no 223. Estou aqui documentado nos autos que eu já mencionei sobre a entrega de cestas básicas, ainda que fora do prazo, e houve aqui, em algum momento aqui processual, a intervenção do STJD, que determinou o retorno dos autos a este tribunal para apreciação dessa ação revisional e julgamento do mérito, sob uma pretensa necessidade de reavaliação do caso à luz das hipóteses previstas no artigo 112. Então, ele ajuizou a presente ação revisional, sustentando em síntese um erro de fato relevante na imputação dos fatos aqui de descumprimento da decisão, uma decisão contrária à prova dos autos, uma ocorrência de bis in idem respeito às penas, o exaurimento da sanção aplicada e a desproporcionalidade da penalidade diante do tempo em que ele ficou afastado de suas atividades profissionais. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Por gentileza. Presidente, boa tarde. Primeiramente, boa tarde, presidente, vice-presidente, nobre relator, demais auditores aqui presentes, procuradoria, secretaria e demais defensores aqui nesse pleito. Sendo bem breve,
diante do relatório hipercompleto do nobre relator. Só basta evidenciar a questão que efetivamente foi tido o esgotamento da finalidade pedagógica dessa sanção, tendo em vista que foi realizado o pagamento disso. Silêncio, peço mil perdões, me perdi na questão. A obrigação pecuniária foi realmente cumprida, ainda que fora do lapso temporal que ocorreu. A defesa aqui solicita, efetivamente, o entendimento que já ocorreu um prejuízo muito além do que o atleta poderia perceber, uma vez que, com o seu desligamento do clube, o clube desligou ele daquele momento, naquela oportunidade, informando que não havia qualquer sanção ou pendências junto à questão disciplinar desse atleta. O que efetivamente levou aí a 1 ano sem atuar nos campos e efetivamente aí a necessidade de um cumprimento totalmente excessivo. Então, tendo em vista a questão do Bizininger aqui trazido, trazer a obrigatoriedade de mais 5 partidas, além de 90 dias de suspensão, tendo em vista que ele já passou 1 ano sem atuar no conjunto profissional, é totalmente desproporcional, o que impossibilita a atuação novamente dele na carreira profissional. Além disso, pouco consegue se recolocar em qualquer clube, uma vez que ele não conseguiria, os clubes não têm interesse em tê-lo de volta, por conta dessas 5 partidas a serem cumpridas, mais 90 dias de suspensão, além de qualquer contratação. Então, diante dessa razão, Excelência, espera-se que o acolhimento completo do recurso, tendo em vista a sua inocência, né? O atleta em si não concorreu para a culpa ou para o dolo dessa situação, simplesmente não tinha opção de cumprir com essas cestas básicas. As cestas básicas, elas levam em consideração aí quase 80% do valor efetivamente que ele recebia em salário, que era em torno de 3 mil, e as cestas básicas levaram em consideração aqui 2.400, então 80% do seu salário, e não conseguiu mais atuar. Então, dito isso, peço aqui pela absolvição, seja levado em consideração a absolvição do atleta, reconhecendo que o cumprimento dessa obrigação pecuniária já foi realizado, em que pese, ainda que não no prazo discorrido, efetivamente, mas que não teve culpa do atleta em si, e sim do seu clube à época ao qual era o contratante. Além do prazo de suspensão, que por si só, que ele ficou 1 ano sem praticar a atuação profissional, por si só já é extremamente prejudicial, sendo até mesmo irreversível. Caso sim, Vossas Excelências não compreenderem, pode ser que a aplicação do mínimo. Obrigado, por gentileza, Marco Procurador. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, por tomar todos o seu nome. Cumprimento também a doutora Ana, que vai mencionar esse projeto que ela fala também. Presidente, a Procuradoria vai se manifestar no extremo do parecer, ou seja, concerne a adequação do recurso, no caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, eu peço não provimento. Obrigado pela palavra, presidente. Obrigado, por gentileza, senhor relator. Presidente, cumprimento a nobre advogada. Tem um voto elaborado aqui. Eu vou também, em respeito a todos os presentes aqui, destacar os seus principais pontos, até porque, de fato, o tema é convidativo à discussão. Gostaria muito também de ouvi-los nesse julgamento colegiado. Primeiro, uma questão aqui de admissibilidade, só fazendo essa breve consideração. A ação revisional ela merece conhecimento quando a gente estiver falando, de acordo com o 112. Decisão proferida com base em de fato, for contrária à evidência dos autos, ou quando sobrevierem circunstâncias relevantes. Aqui poderia haver uma discussão em relação ao cabimento disso, mas como também nós temos uma determinação do STJD em relação a esse expediente, então a gente pode considerar esse ponto como superado e, portanto, conhecer aqui da medida e invadir do seu mérito. Agora, prosseguindo para a minha fundamentação, a divergência instaurada aqui nesse julgamento, ela tem uma complexidade em que, de um lado, a gente precisa preservar a autoridade das decisões da Justiça Desportiva, especialmente uma decisão como essa, que foi construída pelas partes de uma transação, e, de outro lado,
e eu sempre trago isso nos meus julgados, nos meus posicionamentos, a consideração dos efeitos concretos que são produzidos na esfera profissional do atleta. E aqui eu entendo, então, que nesse contexto, a solução mais adequada, salvo o melhor juízo, não é exatamente a adoção de uma ou outra corrente, mas tentar construir aqui uma ponte de equilíbrio que prestigie simultaneamente esses dois valores, por assim dizer. Então, primeiro, a configuração da infração. Quero consignar que não tem controvérsia relevante quanto aos fatos objetivos aqui. Então, a decisão que converteu a pena estabeleceu um prazo concreto e objetivo para cumprimento. Não houve a comprovação tempestiva dessa obrigação e essa comprovação só se foi posteriormente, e posso dizer como consequência e reação daquilo que foi feito nesse tribunal em relação à denúncia do descumprimento, né? Então, nem me parece que foi assim uma mera intempestividade por alguma desídia, mas sabe-se lá, uma vontade de não cumprir, mas que depois, quando houve ali a denúncia e o novo processo, aí sim o clube se mexeu para cumprir. Então, à luz do 223, esses elementos são suficientes para caracterizar o descumprimento do dispositivo desse artigo. E também não me parece razoável afastar por completo a responsabilidade do atleta, justamente porque a conversão foi uma medida que lhe foi concedida, né, em seu favor, em substituição à sanção originária. E ele deveria ter uma diligência em relação ao seu cumprimento. Então, a infração resta configurada. E aqui, então, portanto, para mim, não tem erro de fato para desconstituir esse julgamento. Sobre o cumprimento posterior, né? E aí eu entro nessa minha ponte aqui que eu tento construir. Na minha visão, a análise do caso ela não pode se limitar, nesse caso específico, à mera verificação da tipicidade da conduta. É incontroverso também que a obrigação, ainda que fora do prazo, ela foi cumprida. Então, aqui que é, no meu sentido, o ponto de inflexão desse julgamento, porque o 223 distingue ali uma dimensão coercitiva da sanção, vinculada ao cumprimento da obrigação, e uma dimensão punitiva. Então, isso é importante ser considerado. E aqui, já encaminhando para o desfecho do meu raciocínio, a questão da proporcionalidade e a própria utilidade da sanção. A obrigação foi cumprida, as cestas básicas foram entregues, o atleta, de fato, ficou afastado por um longo período aqui das suas atividades. Depois ele jogou sob um efeito suspensivo, enfim, mas ele cumpriu ali voluntário ou involuntariamente um período de afastamento. E tem ali, obviamente, isso impacta na sua carreira e ele tem, claro, no momento presente e futuro, pretensão de seguir aí teu caminho. Enfim. Então, entendo para mim que a sanção, de alguma forma, ela cumpriu a sua função pedagógica. E aí, por isso que eu entendo que há uma solução de equilíbrio aqui, que é o que eu proponho. Então, de um lado, deixar claro que deve ser preservada a rigidez daquilo que é decidido nesse tribunal, e de outro, também deve ser considerado uma certa razoabilidade nos efeitos concretos das infrações. Então, a infração está configurada, a condenação deve subsistir, mas a obrigação foi cumprida e esse lapso temporal, bem ou mal, foi suportado. Então, os efeitos da sanção, na minha visão, já se encontram suficientemente exauridos. Tudo isso para dizer que, então, eu voto pelo conhecimento da ação e o seu parcial provimento para manter o reconhecimento da infração do 223, mas reconhecer que houve o cumprimento integral da obrigação que deu causa à sanção, ainda que de forma tardia, e declarar exauridos os efeitos da suspensão que foi aplicada por conta dessas minhas considerações. E aí, com isso, o atleta teria assegurado o seu direito de retornar à sua atividade profissional. É por meu voto. Parcial provimento. Doutora Maria Tevez. Sim, presidente. Doutor Fiuza. Senhor presidente, inicialmente, parabenizar o relator pelo voto, porque é um processo que tem quase 3.000 folhas e o nosso relator sempre sucinto e brilhante no voto. Eu acompanho integralmente, senhor presidente. Obrigado, doutora Adalto. Boa tarde, senhor presidente. E quem cumprimenta a todos, a sua excelência. Também parabenizo o Luiz Vitor pela sua excelente fundamentação e acompanho na índice. Obrigado, doutora Sônia. Pedi.
Doutor Pedro, Presidente, acompanha integralmente o relator. doutor Jordão, também pedido. Também, da mesma forma, acompanhando na totalidade o relator, então, unidade, considerando o parcial argumento do recurso. Obrigado. Vamos agora ao processo 114, 2026, Campeonato Paulista 1, nona rodada. Doutor Pedro Ocoy. Presidente, trata-se de recurso voluntário, concurso voluntário presentário para a prefeitura, o pedido de efeito suspensivo, que foi concedido, e faço a decisão da terceira comissão plenária por unanimidade, curso multa de R$5.000, suspensão por 4 partidas pela infração ao artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD. Referente requereu concessão de efeito suspensivo. Em caráter preliminar, sustentou a impossibilidade de reclassificação da conduta do 258, parágrafo 2º, inciso 2, 243-F, parágrafo 1º, diante da incidência da literalidade do artigo 69, após a ausência de manifestação favorável da Procuradoria. No mérito, defender a instância de infração ao artigo 258, parágrafo 2º, pelo fato das palavras proferidas pelo recorrente não possuírem teor ofensivo algum, demonstrando mérito da ação do atleta após a derrota em uma partida eliminatória. Quanto ao artigo 243-F, aduziu não ter havido meios aptos de ferir a honra da equipe de arbitragem, pois as reclamações nada mais representariam do que o descontentamento genuíno do atleta na esfera esportiva. No final, requereu a integral absolução ou a desclassificação do 258, parágrafo 2º, aplicando a penalidade prevista no seu patamar mínimo. A Procuradoria apresentou contrarrazões para a manutenção da decisão de concurso, uma vez que a infração depende de percepção subjetiva da vítima, mas não depende de percepção subjetiva da vítima, mas de aptidão objetiva da conduta para atingir a honra. Diz que a primeridade do atleta é circunstância relevante apenas para o desmeter da pena, não tendo condão de afastar a tipicidade da conduta. Consegue parecer, a Procuradoria de Justiça Desportiva divergiu das contrarrazões, postulando pela capitulação do 258, parágrafo 2º, inciso 2, com a manutenção da pena de suspensão de 4 partidas, reformando a pena de R$5.000, uma vez que o dispositivo não prevê essa pena. Esse é o relatório, presidente. Obrigado. Ministro da Defesa. Doutor João. Boa tarde a todos. Em cumprimento na pessoa, Vossa Excelência Presidente e o relator, doutor Pedro. Preliminarmente, nesse caso, a gente precisa dar devida importância à desclassificação do 258 para o 243F nesse caso, pois não foi uma desclassificação realizada antes do julgamento e antes da apresentação de defesa pela douta Procuradoria, mas sim no momento do julgamento pelas Vossas Excelências que compuseram a respectiva comissão, ou seja, foi o julgador quem desclassificou e, portanto, aplicou o 243F, impossibilitando a defesa de sequer se defender em clara violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Repito que a douta Procuradoria, quando do julgamento anterior, apenas ratificou os termos da denúncia, não os retificou e nem sequer pediu a aplicação do 243F. Nesse caso, preliminarmente, o Red Bull entende que deve haver a desclassificação da desclassificação, voltando à aplicação do 258, parágrafo 2º, aí sim a conduta pelo qual ele foi denunciado, inclusive pela outra Procuradoria, e pelo qual o atleta foi defendido em nome do Red Bull Bragantino. Superada a questão procedimental e processual, entende-se que sequer deveria haver, no mérito, a desclassificação do 258 para o 243F, que fala em ofender a honra de alguém, pois não houve ofensa a alguém, não houve individualidade, não houve direcionamento das palavras proferidas pelo atleta, conforme pode ser visto na súmula, houve apenas uma reclamação ao final do jogo, não direcionada a ninguém, razão pela qual não se aplica o 243F. Então, esse é o raciocínio pelo qual a defesa entende que o 243F não poderia ser aplicado de maneira alguma, seja pela violação ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, seja no mérito pela ausência de ofensa a alguém, como está tipificado no nosso CBJD. Ultrapassar essas preliminares, no mérito, o Red Bull Bragantino pede a absolvição do atleta
No 258, considerando que haverá desclassificação por vossas excelências, uma vez que não houve desrespeito e ética arbitrária, uma reclamação no calor do momento após a eliminação do Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista, sem o uso de palavras de baixo calão e ou alguma ofensa grave tendo sido proferida, uma reclamação na saída de jogo, razão pela qual o Red Bull Bragantino impugna pela absolvição do atleta. Caso contrário, considerando a primaridade do atleta, a pena mínima do 258 convertida em advertência, nos termos do parágrafo 1º. Subsidiariamente, caso vossas excelências entendam pela manutenção da desclassificação do 24F, respeitando os princípios legais aqui de ampla defesa, violação ao devido processo legal, pede-se também pela absolvição nos termos do 243F, uma vez que não houve uma ofensa direcionada, como fala o respectivo artigo do CDJD. Pede-se também pela absolvição em relação à multa pecuniária aplicada, nos termos do parecer tratado pelo auditor, uma vez que no 258 não há previsão de multa, e caso contrário, a aplicação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade também convertida na pena mínima e advertência. Excelência, obrigado. Obrigado, presidente da Procuradoria. Senhor presidente, aproveitando o primeiro relator da opinião com o advogado, eu vou me manifestar no sentido do parecer, que eu te agradecer pela palavra. Obrigado, doutor Pedro. Presidente, inicialmente queria atentar às excelências que a súmula que consta do processo parece que não é a mesma súmula que o ilustre defensor leu, porque na súmula vem relatado pela árbitra: vocês roubaram nós, vá comemorar com eles, vocês são safados. Portanto, não só está indicando vocês, a equipe de arbitragem, como também está imputando, de fato, que ao pé da letra seria criminoso, mas aqui nós não estamos falando diretamente em crime, estamos falando só de honra de uma forma genérica. Então, a súmula tem presunção de veracidade, as imagens captadas podem e permitem observar que a reação da árbitra foi absolutamente imediata ao proferimento das palavras, puxando o cartão vermelho, expulsando o atleta após o término do jogo. Portanto, me parece que a subsunção da conduta ao 243F, a despeito do entendimento da Procuradoria em segundo grau, me parece adequada pelos termos proferidos pelo atleta contra a árbitra. Ademais, a despeito do recorrente postular que a interpretação literal do artigo 79 do CBJD impediria a adequação da calculação do fato por esse tribunal, me parece que a exegese é mais adequada, uma vez que se trata de hipótese de emendatio libelli, portanto, tratando-se dos mesmos fatos, só com a adequação típica dos fatos à norma, não é necessário para que o tribunal dê nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia o aditamento pela Procuradoria. Diferente da hipótese de mutatio libelli, quando há uma mudança na descrição dos fatos, e aí sim é necessário que a Procuradoria ofereça nova denúncia ou admite a denúncia, bem como é necessário que a instrução processual permita e garanta à defesa a defesa em relação aos novos fatos imputados. Portanto, sendo hipótese de emendatio libelli, não vejo e não tenho como acolher a postulação da defesa. Então, não resta outra alternativa, senão a manutenção da decisão de juízo, mantendo a condenação do atleta Luiz Antônio Rocha Júnior como em curso do 243F do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Então, diante do exposto, voto pela manutenção da condenação em voz do atleta, mantendo a suspensão de 4 partidas e reduzindo a pena pecuniária para R$ 2.000, presidente. Eu passo de recurso. Manteve no 243F, reduzindo a pena pecuniária a 2.000 e mantendo as 4 partidas. Obrigado. Doutora Mariana. Parabéns, doutor Pedro, pelo voto bastante técnico, acompanhando a integralidade. Doutor Fiuza.
o presidente como um relator integralmente e parabenizando o defensor pela sustentação. Doutor Samuel. Também cumprimento o advogado pela sustentação e acompanho o relator. Doutor Adalto. Doutora Sônia. Doutor Jordani. Obrigado, presidente. Rapidamente cumprimentar todos os presentes, na pessoa do presidente, pedir desculpas pelo atraso, cumprimentar o doutor Pedro pelo voto e eu acompanho na íntegra. Da mesma forma, acompanho pelos motivos expostos, reduzindo então para R$2.000 pelo pecuniário, mantendo as 4 partidas, ambas dentro do 243. Obrigado. Processo 60 de 2026, Campeonato Paulista 1, rodada 7. Doutora Sônia, relatora, por gentileza. Obrigada, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Nova Procuradoria de Justiça Desportiva e conformada com a decisão conferida segundo a Comissão Disciplinar, que por unanimidade sobre as agremiações recorridas na infração prevista no artigo 207 do CBJD, bem como o esporte do Corinthians Paulista, da infração do artigo 213 do CBJD. Recorridas Sociedade Esportiva Palmeiras, esporte do Corinthians. Consoante a conta do campo de ocorrência do obrigatório de deposição, que durante a comemoração do gol do time visitante, houve um tumulto entre atletas de ambas as equipes em razão da voadora na bandeira de escanteio picada pelo autor do gol do senhor Flávio Lopes, que levou em depois. Relata ainda que durante o tumulto ocorrido entre os atletas de ambas as equipes no setor sul-oeste, diversos copos de água foram arremessados em direção ao gramado. Contra ações de recurso da Sociedade Esportiva Palmeiras sobre 150, o Esporte Clube Corinthians Paulista sobre 152, não se querendo seja negado provimento à terceira edição. Para a legislador da Procuradoria de Justiça, por agência polícia, ele serve opinada pelo provimento sobre recurso no investigar a reforma para respeitar a decisão atual. Relator. Obrigado, Comissão de Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Secretário do doutor Sérgio. Presidente, essa matéria eu já trouxe a discussão no passado aqui e que também foi diverso no expressivo recurso. Na verdade, o artigo 257 ele fala de identificação de todos os envolvidos. Ele não fala de identificação de um atleta ou outro. Né? As agremiações dizem é que teriam que se identificar um a um. Há vários atletas de colete, há membros da Comissão Técnica de Agremiação, e de forma que se denunciou aqui não foi não há rixa, não há contenda, não há briga, não há nada. Que há muito muito. Que o produto futebol, produto da Federação Paulista de Futebol, isso é absolutamente prejudicial. Então, o entendimento que Vossas Excelências observem é que a identificação de todos, o artigo é expresso, todos. Se todos não forem identificados, a aplicação deve ser colhida no patamar que a mim está previsto. É até uma forma da aplicação de educar os seus próprios atletas. Eu tive um clássico semelhante ontem e a contenda não foi diferente. Não aconteceu o mesmo tumulto, mas os anos estavam bastante acirrados. Então, eu peço o provimento do recurso, presidente, agradeço pela palavra. Obrigado. Vamos começar com o doutor Sérgio. Sim, senhor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, senhor presidente, salve Vossas Excelências, demais editores, doutor Marcos da Procuradoria, secretaria, os colegas aqui presentes. De modo bem objetivo, nós estamos falando de 2 infrações, então, consta aí do recurso da Procuradoria. Primeiro, constar pelo artigo 257. Só fazer um esclarecimento, que eu já vou entrar na questão trazida pelo doutor Marcos.
o ponto que trata da identificação de cada jogador, ele é mais um pedido alternativo, ele é mais uma justificativa alternativa para que o recurso da Procuradoria não seja acolhido. Eu digo por quê? Porque o 257 ele diz de um tumulto, de uma rixa e de um conflito. Não é o caso dos autos. Você pode ver pela imagem que a gente também não pode confundir aglomeração com conflito. A gente não pode confundir com atletas próximos um do outro com rixa, né? Então aqui tivemos um caso do atleta do Palmeiras que fez um gol, comemorou com uma voadora na bandeirinha, esse caso já foi superado. E, obviamente, os atletas do Corinthians não ficaram felizes com essa situação e nem deveriam ficar mesmo, e foram lá tirar satisfação. Não teve qualquer agressão, não teve qualquer ato de ofensa um para o outro, simplesmente houve por que você fez isso? Um empurra, empurra, e a imensa maioria daqueles jogadores que ali foram estavam buscando nada mais nada menos que conter os erros. Isso, o próprio artigo 257 prevê uma isenção de responsabilidade dos clubes na medida que esses jogadores foram lá querer simplesmente apartar a situação. Pode ver pelas imagens que não tem nenhum mão no rosto, não tem absolutamente nenhum chute, absolutamente nada. Ali, simplesmente são os atletas aglomerados, de fato, sim, porque todos estão ali discutindo próximos um do outro, mas sem absolutamente nenhum ato de agressão, de ofensa, que possa justificar um conflito à luz do artigo 257. E, alternativamente, caso Vossas Excelências entendam que há aqui uma infração do artigo 257, o clube também não poderia ser responsabilizado, por conta, obviamente, dessa possibilidade de identificação de cada jogador. E aí que eu peço Vênus para discordar da Procuradoria. É possível, sim, identificar cada jogador, claro que é. Você pode não saber quem ele é naquele momento, mas você tem uma imagem muito esclarecedora de televisão, jornais, redes sociais, você consegue identificar um por um. Entendeu? São clubes conhecidos, são elencos conhecidos que você poderia muito bem fazer esse tipo de identificação. Por isso é mais um argumento para afastar eventual punição em face dos clubes. Então, com relação ao artigo 257, o primeiro pedido é pela manutenção da decisão da comissão disciplinar, pela inexistência de conflito, e ou, no caso de identificação, no caso de reconhecimento de infração ao artigo 257, também para que seja afastada a punição dos clubes, por conta, obviamente, da possibilidade da identificação de cada atleta. Com relação ao artigo 213, também peço a Vossas Excelências que considerem a decisão de primeiro grau da comissão disciplinar para rejeitar o recurso da Procuradoria. Por quê? Porque há nos autos uma comunicação da polícia, né? Então, Vossa Excelência sabe que nos jogos temos lá o posto policial, onde fica a autoridade policial, junto com o GCRIM. E muitas vezes essa identificação ela é feita pela Polícia Militar. Então, eles lá no posto da polícia eles geram um relatório com a identificação dos torcedores que arremessaram copos, enfim, objetos. Neste caso, esses torcedores que arremessaram foram identificados, foram levados ao posto policial e lá foram feitas qualificações. Posteriormente, quando o Corinthians solicita à autoridade policial isso, ela não envia o relatório completo por uma questão de sigilo e confidencialidade de outros assuntos que aconteceram naquela partida. Ela copia e cola a identificação e é enviado no e-mail oficial da Polícia Militar para o clube. Então, os autos têm um e-mail enviado pelo subtenente, você segue aqui a qualificação dos torcedores, né, que arremessaram objetos. Então, tendo em vista o artigo 213, parágrafo 3º do CNJD, não torna obrigatória a apresentação de um boletim de ocorrência propriamente dito, mas um outro documento que possa valer por isso, o caso aqui é de isenção de responsabilidade do Corinthians pela identificação dos torcedores, pelo encaminhamento desses torcedores à autoridade policial, aí, obviamente, à luz do artigo 203, parágrafo 3º. Então, em suma, peço a Vossas Excelências que indefiram o recurso da Procuradoria, mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau. Obrigado, Excelências. Obrigado. João. Boa tarde, Excelências. Cumprimento Vossa Excelência de novo, na pessoa do doutor presidente e da relatora, doutora Sônia. Em relação ao 257, que é a única denúncia em relação ao Palmeiras nesse caso, após o brilhante relato do nosso advogado rival, que o Palmeiras só tem a reiterar a ausência de tumulto e tão somente uma aglomeração
principalmente comandada, já que estamos aqui no Tribunal Esportivo e julgando futebol, pela turma do Deixa Disso, que é, como narrado pelo meu colega, inclusive um estudante, ali no parágrafo 2º do 257, que não é infração se você participa da situação apenas para separar, visando proteger, visando evitar que, de fato, o que estava acontecendo se desenvolvesse para um tumulto, uma rixa ou uma contenda ali no campo, o que não aconteceu. E apenas um argumento a ser destacado aqui é que a partida contava com VAR, com um árbitro extremamente experiente, se não um dos melhores do Brasil, não só desta federação. E todas as imagens foram analisadas com calma, em câmera lenta, por diversas câmeras do VAR, e sequer houve aplicação de algum cartão amarelo. O cartão amarelo foi aplicado apenas ao atleta Flávio Lopes pela comemoração. Não precisamos entrar nesse mérito. Em relação à denúncia, ao suposto tumulto, não houve nem pelo entendimento da arbitragem do jogo, seja pelo Dr. Rafael Costa, que estava em campo sentindo o termômetro, seja pela cabine, a aplicação de qualquer conduta que fosse punível pelo cartão amarelo ou pelo cartão vermelho. Ou seja, não havendo tumulto e não havendo nenhuma conduta que sequer tenha sido condenada com a aplicação de cartão nos autos, o Palmeiras entende pela manutenção da decisão de primeiro grau e pela absolvição do clube. Além disso, como bem separado também pelo meu colega, tem a questão da denúncia. A denúncia foi feita pelo Palmeiras, pela Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo clube, pela suposta impossibilidade de identificar quem participou do tumulto. E, data vênia, também terei de discordar da Procuradoria, pois hoje em dia é plenamente possível identificar todos os atletas do Corinthians, todos os atletas do Palmeiras e até 1 ou 2 membros da comissão técnica se houvesse um tumulto dessa magnitude. Passam todas as imagens várias vezes. Hoje em dia você consegue ver as imagens com replay. Então, uma vez que você se dedicasse à revisão das imagens, você poderia identificar um a um, como bem expôs. Ainda que eu não soubesse quem é o número 3 do Esporte Clube Corinthians Paulista, eu posso ver na súmula, eu posso identificar quem ele é posteriormente ao jogo. Talvez não o árbitro no momento do jogo, mas a douta Procuradoria teria essa capacidade. Apenas sobre o comentário da douta Procuradoria do jogo de ontem, ele, obviamente, não tem qualquer influência sobre o que estamos julgando aqui. Tá? Sobre o jogo, se vier eventual denúncia, será perante o STJD e lá nós nos defenderemos, e não aqui. Tá? São coisas completamente diferentes. Um paralelo que a gente poderia trazer teria sido a final do Campeonato Mineiro, onde todos os atletas foram identificados individualmente e denunciados individualmente. Pois, tal qual aqui, você consegue hoje em dia ver quem é o atleta do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, Palmeiras e ou do Corinthians. Então, juntando todos esses argumentos, nós temos 2 motivos pela absolvição do Palmeiras. Primeiro, pois, porque não houve tumulto em si, no seu mérito, apenas ali uma aglomeração, é um jogo de futebol, a turma não deixa disso, o árbitro sequer aplicou nenhum cartão amarelo, não é que não teve expulsão, não teve nenhum cartão amarelo, e também porque só deveria ser denunciado o clube caso não fosse possível denunciar os atletas individualmente, o que não é o caso. Obrigado. Obrigado por gente ter Quanto à infração do Esporte Clube Corinthians Paulista, no artigo 213, que dispõe deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir as ordens de sua classe política do corpo. Parágrafo 3º, a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com a apresentação da autoridade policial competente, registro do boletim de ocorrência, a contemporânea ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade. O documento de folhas 5961, consistente do e-mail do oficial de planejamento e operações do 2º Batalhão de Polícia de Choque ao senhor Márcio, gerente geral da área Química, demonstra a identificação de 4 torcedores que praticaram estágios. Em que pese a ausência do boletim de ocorrência, tal documento registra que os detalhes técnicos da contenção e as circunstâncias do fato encontram-se pormenorizadas no relatório do policiamento
ID número 8643-2026. Nesse diapasão, data vinha, entende-se que houve identificação dos torcedores, afastando, portanto, a imputação da agremiação contra a infração prevista no artigo 203 do CBJD. No tocante à imputação ao artigo 257 do CBJD, em que pese das guerrilhas defesas apresentadas por ambas as agremiações, essa relatoria entende que restou comprovado nas imagens demonstradas o tumulto causado pelas equipes futebolistas no gramado da Praça Desportiva. Embora o árbitro não tenha registrado um estudo, o relatório diretor do jogo esclarece que durante a comemoração do gol do time visitante houve um tumulto entre atletas de ambas as equipes em razão da voadora do escanteio aplicada pelo autor do gol, o Flávio Lopes. A prova de vídeo registra exatamente a tipificação contida no artigo 253 do CBJD com relação ao tumulto, embora o autor do gol, face à voadora praticada, tenha recebido apenas o cartão amarelo. E não houve identificação de nenhum deles. Destarte, a comemoração do gol não deve ser excessiva, que possa gerar tumulto ou desrespeito entre os atletas. Embora a comemoração de um gol seja um ato legítimo do jogo, a doutrina de jurisprudência desportiva estabelece limites claros. Ela não pode servir de gatilho para a violência ou desordem na praça desportiva. Salienta-se ainda que, no caso em comento, a comemoração da certificada do gol violou o conceito do fair play, que é um princípio fundamental do esporte que engloba a ética, o respeito aos adversários, às regras, aos árbitros e aos torcedores, bem como integridade e espírito esportivo. Ante o exposto, essa relatoria apoia o recurso, porém, data bem nega provimento quanto à aplicação do artigo 53 do CBJD ao esporte clube Corinthians Paulista para manter a absolvição objeto da decisão da Igreja Segunda Comissão Disciplinar. Quanto à aplicação do artigo 257, essa relatoria apoia o recurso, dando provimento para reformar, respeitar a decisão da segunda comissão, para aplicar a pena pecuniária de porte de R$ 15.000 à Sociedade Esportiva Palmeiras e R$ 15.000 ao Esporte Clube Corinthians Paulista, ambas com recurso no artigo 257 do CBJD. Só para retomar, a senhora mantém a absolvição, acolhe o recurso, mantém a absolvição? Sim. 213. E 15.000 para cada premiação. Tá bom, obrigado. Doutora Mariana. Com a relatora, presidente. Doutor Fiuza. Relatora, senhor presidente. Doutor Samuel. Senhor presidente, cumprimento os dois advogados pela defesa e também parabéns, doutora senhora, pelo acórdão. Eu peço bem aqui para divergir, porque eu tenho dificuldade de enquadrar um tumulto, embora na sua, inclusive, conste também a literalidade do tumulto, na descrição ali, se pegar lá a pausa do coloca ali, mas quando justamente o próprio árbitro, nem durante, nem depois, faz qualquer apontamento, como bem disse o patrono aqui. E assim, o futebol, ele é o que ele é, não o que a gente gostaria que ele fosse, embora, obviamente, nossas decisões tenham o condão de nortear ações preventivas ou mesmo remediativas, enfim. Mas o atleta fez um gol no clássico, jogando na casa do adversário, fez uma comemoração que não deveria, e foi advertido com cartão amarelo por isso. Os demais atletas foram lá, teve um empurro. Aliás, houve algo parecido em outro contexto na final do Paulista do ano passado, quando o Memphis pisou na bola, e a gente também jogou o 257 aqui, e os atletas foram todos absolvidos. Estou correto, doutor? Enfim. Então, assim, claro que não é ideal, nem que chute a bandeira, nem que os jogadores se aglomerem, mas foi algo que se resolveu em alguns instantes. Tivesse tido algo um pouco mais grave, no mínimo um cartão amarelo, algum deles teria levado, que está um cartão vermelho, ninguém foi advertido nesse sentido, nem durante e nem posteriormente. Então, eu não quero dizer que o que aconteceu é algo que a gente deva tolerar, mas isso não significa que isso, na minha visão, claro, só com o melhor juízo, respeitar o entendimento diverso, isso deva ser enquadrado neste tribunal como um tumulto a ponto de haver a tipificação e a respectiva condenação do clube, ou das agremiações do cara, porque eram atletas de ambas as agremiações. Então, enfim, com essas breves considerações e sempre com a máxima
a doutora Sônia, eu divirjo para negar provimento ao recurso da Procuradoria e manter a decisão tal como lançada. Então, nega provimento ao recurso. Doutora Adalto? Preciso parabenizar a relatora, não menos os defensores, por perceberem as ponderações do voto preferência, mas acompanhem na íntegra o voto do relator. Doutor Pedro? Presidente, vou acompanhar a relatora. Doutor Jordani? Presidente, eu também vou acompanhar a relatora, até olhei aqui o vídeo e não é nosso mérito adentrar no desempenho do árbitro, mas eu acho que eventualmente ele deveria ter tomado até alguma providência a mais nesse caso. Eu acho que teve um pouco além do deixa disso. Acho que houve algumas participações mais incisivas, então eu voto pela menção, acompanhando na íntegra o voto da relatora. Da mesma forma, então, voto com a relatora, mantendo a absolvição de 213 e uma pena pecuniária de R$15 mil para cada um. Obrigado. Senhor presidente, só pedir ali mudança no entendimento, palavra para do acordo, por gentileza. Ok, obrigado. Obrigado. Com divergente. Pelo Palmeiras, a mesma coisa. Literatura do acordo de ponto de partida. Processo 58, Campeonato Paulista 1, rodada 6. Doutor Fiuza, por gentileza. O presidente é um recurso voluntário deposto pela Ponte Preta. A qualidade de terceira interveniente, em parte de decisão proferida pela 4ª Comissão, que por unanimidade absolveu o Guarani, em parte do artigo 91 do CBJD, bem como os seguintes atletas: Diego Fabian Torres, Luiz Carlos Paulino de Carvalho, Natan Melo Silva, Maurício de Carvalho Antônio, Guilherme Parede Pinheiro, Rafael Rodrigues Borges e Cauã Jesus Tenório, nas penas previstas no artigo 258 do CBJD. É o derby cantineiro, senhor presidente. É muito disputado, muito rivalizado. O que aconteceu, senhor presidente? Os atletas do Guarani, após o jogo, exibiram uma faixa dizendo o seguinte: fica Eberlin, na cor verde, com o símbolo da Ponte Preta crucificado. Essa pessoa trata-se de Marco Antônio Eberlin, atual vice-presidente da Ponte e seu ex-presidente. Assim, por conta disso, a Ponte Preta deu notícia da infração e a Procuradoria denunciou nos artigos citados todos aqueles envolvidos que já foram nominados. Na sessão da Comissão Disciplinar, senhor presidente, todos foram absolvidos, os atletas e o Clube Guarani, pois a comissão entendeu que não houve conduta antidesportiva. Em razões de recurso, o Clube Terceiro Interveniente, a Ponte Preta, refez o pedido conforme a notificação de infração, afirmando que as condutas foram típicas e contrárias à ética desportiva e que, pelo evento ser televisionado, tornou a provocação mais grave. Também que o Guarani se omitiu de prevenir o ocorrido e, por fim, solicitou, senhor presidente, a condenação de todos, sendo provido, assim, o recurso em seu entendimento. Em contrarrazões, o Guarani alegou que o senhor Eberlin já atacou o Guarani quando a Ponte Preta venceu confrontos anteriores e que o mesmo, aqui é uma coisa interessante, senhor presidente, e que o mesmo liberou o jogador que fez o gol neste jogo em questão, que era da Ponte Preta e foi contratado pelo Guarani. E, por conta disso, a faixa foi ocasionada, isso é a defesa dizendo, a faixa foi ocasionada por este episódio. E que a mesma não era ofensiva, essa é a defesa do Guarani. Ela requeriu, por fim, a absolvição dos denunciados e que o recurso fosse improvido. A Procuradoria de Piso, senhor presidente, não se manifestou. E a Procuradoria-Geral, senhor presidente, olha que interessante, em seu parecer, opinou pelo improvimento do recurso, pois entendeu que não houve atitude antidesportiva. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Recurso voluntário. Ao nobre advogado, por gentileza, doutor Ricardo. Senhor presidente, estou aqui em defesa dos interesses da noticiante, Ponte Preta, e sem mais delongas, gostaria de agradecer aqui a atenção e dizer que é um privilégio estar pela primeira vez fazendo uma sustentação do pleno, diante de pessoas tão qualificadas, mas acredito que, para termos mais objetividade, né, afinal é um caso que vem desenvolvendo há algum tempo,
São dois pontos que, data máxima vênia, a nova Procuradoria e a quarta Comissão Disciplinar não se atentaram. Aqui precisamos proteger 3 pontos, na verdade, mas vou começar pelos 2 primeiros. Primeiramente, a ordem esportiva. Enfim, temos ali um ato premeditado de atletas que pegam uma faixa da torcida e a exibem após uma vitória, sendo que não há nenhum tipo de notícia que foi informada a Federação Paulista de que haveria algum tipo de ação de marketing, né? Porque nisso, além da provocação direcionada, né, o constrangimento direcionado, há também ali uma irregularidade por falha na observação do regulamento, o que implica também que deveria ter sido observado não foi na questão da quarta comissão, bem como no parecer da Procuradoria diante da interposição do recurso, a integridade da competição. Excelências, fica Berlim. Ainda mais agradeço ao relatório do nobre relator, especificando o símbolo que direciona ali também a toda a torcida da Ponte Preta, não só a figura do nosso vice-presidente, o senhor Marco Eberlin. Se isso começar, até onde vai parar? Foi por conta exclusivamente disso. O senhor Marco Eberlin decidiu por apresentar isso em nome da Ponte Preta, afinal estamos aqui mais uma vez tratando de ordem esportiva, então seria de melhor cabimento a própria organização esportiva demonstrar seus interesses. E excelências, eu acho que não só pelo fato da defesa dos interesses da Ponte Preta vir aqui trazer os fundamentos, né, que foram alegados como indução ao erro ou algo do tipo, foi muito bem falado. A justificativa da defesa, além de assumir que foi um constrangimento direcionado ali, nos termos da Lei Geral do Esporte, né, que trata do bullying, como que você pode justificar um fato impossível? Enfim, eu realmente não consegui entender também, senhor relator, um fato futuro que teria justificado a faixa. Não, na verdade o que aconteceu foi, houve o descumprimento, houve a omissão por parte do clube organizador, independentemente de estarmos tratando ou não de torcida única. A partida foi televisionada para milhares de pessoas que estão acompanhando, principalmente do público infantil e juvenil. A faixa é exibida ao longo de toda a partida, ao final, depois que o Guarani sagra vitorioso, os atletas, seja pela provocação ou pela ação de marketing, visando o engajamento do clube, né? Um deles iniciado pelo Diego Torres, que pega a faixa, e o senhor, peço desculpas, o senhor Cauã Jesus, que é quem filma a ação, e posteriormente o Guarani posta seu Instagram. Por fim, apenas para encerrar, senhores, precisamos diferenciar a ilegalidade da rivalidade. As torcidas, infelizmente, lá em Campinas, elas têm um histórico de violência muito grande. Mais uma vez, temos apenas um FIC Berlim com os emblemas crucificados, mas isso pode ir muito longe, e assim como a defesa se manifesta, requerendo a reforma da decisão, seja ali pela condenação dos atletas identificados, e aproveitem para usar o Berlim Rashford da forma que bem entenderem, mas principalmente seja qualificada ali a ação do senhor Diego Torres e do senhor Cauã Jesus como uma questão mais grave, e por consequência a condenação do Guarani, seja pela pena prevista no 91, inciso 3, em razão da omissão ao regulamento, seja pelo 91, inciso 1, em razão do descumprimento às normas da Lei Geral do Esporte. Temos ali o artigo 158 muito claro, falando da proibição de exibição de faixas com slogan ofensivos, bem como ali a positivação do bullying no esporte, ou seja, o constrangimento direcionado. Muito obrigado pela atenção, senhores. Obrigado, senhor procurador. Senhor presidente, cumprimentar o doutor Ricardo Horta, relator do Tratado de Fios, eu vou manifestar do parecer, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Obrigado, Tomás. Doutor Filoso. Senhor presidente, assiste razão recorrente. O que aconteceu não é papel dos atletas. Talvez se essa faixa tivesse na torcida, não teria problema nenhum, uma tática, uma brincadeira, mas os atletas não podem fazer isso. Essa atitude dos jogadores é omissão do
do clube, senhor presidente, evitar ocorrido, são inequívoca demonstração de atitude antidesportiva que violam duas regras da IFAB e da FIFA. A regra 4, que entende ser a faixa uma extensão do equipamento do atleta, que não pode trazer dizeres não autorizados pelas federações, e que, por atuar de forma provocadora, viola também a regra 12, pois, ao assim se manifestar, torna-se uma conduta antidesportiva. A provocação da faixa é típica atitude antidesportiva descrita na regra 12 da FIFA e FAO. Dessa forma, senhor presidente, eu vou dar parcial provimento ao recurso, condenando todos os atletas já nominados, nos termos do artigo 258 do CBJD, a uma partida de suspensão. Entretanto, senhor presidente, quanto ao clube, nos termos do artigo 1911, combinado com 158.4 da LGE, eu mantenho a absolvição por uma questão técnica, por impropriedade de tipificação. Porque o que foi denunciado pela Procuradoria é dita em razão a torcedores e não aos atletas. É como voto, senhor presidente. Aos atletas, uma partida. Clube, mantém a absolvição. Obrigado. Uma partida sem converter em advertência, doutor Fiuza? Sem converter. Com o relator, presidente. Doutor Samuel. Senhor presidente, vou mais uma vez pedir bem ao relator para votar de forma diferente. E aqui, quando eu peço bem, eu não quero contrapor, nem querer fazer prevalecer o meu modo de pensar, né? Acho que essa é a magia do julgamento colegiado, na verdade. Né? Estou aqui justamente relendo o processo, ao mesmo tempo que eu ouvi o nome do advogado, aqui eu parabenizo pela sustentação. E aí ele diz o seguinte, que a frase fica Berlim, direcionada ao vice-presidente da Ponte Preta, não é um mero apoio ao dirigente, mas sim um comentário sarcástico que ironiza as dificuldades financeiras, as dificuldades enfrentadas pela Ponte Preta no controle do seu passivo. Se os atletas tivessem eles produzido a faixa e levado a campo, eu acho que eu tenderia, de fato, a pensar aí sim na tipificação do artigo 258. Agora, pensando no contexto todo, a faixa estava lá na torcida, o jogo já tinha acabado, existe uma rivalidade local, um clássico do interior, eu sou do interior, sei muito bem como é um clássico entre duas equipes rivais do interior do estado de São Paulo. Na verdade, eu gostaria que, de fato, deixa eu só voltar um ponto, o doutor falou que assim, existem vários episódios, um histórico muito grave de violência entre as agremiações, os torcedores, enfim. Dando a entender, não sei se é exatamente esse raciocínio, se não for, me perdoe, que a gente não pode tolerar esse tipo de conduta, porque a sua tolerância poderia incentivar esse tipo de violência. Não sei se é exatamente isso que eu fiz. Eu penso o contrário. Eu penso que é justamente esse tipo de conduta que, eventualmente, não quero dizer que ela deva ser incentivada, mas que ela pode vir a ser tolerada porque não machucou ninguém, não ofendeu ninguém, foi uma ironia, um comentário sarcástico, algo de momento, que os atletas ali felizes de vencer um clássico local, talvez o auge da vida esportiva deles no ano, tenham feito. E eu acho que justamente o cenário que a gente vive hoje de intolerância não se deve, na minha visão, para o ato de tolerância. Eu acho que é o contrário, quando a gente passa a intolerar uma provocação nesse contexto aqui, no clássico regional, eu já vi isso acontecer 1000 vezes, e gostaria que, inclusive, ficasse só nesse campo aqui, de uma faixa direcionada, enfim. Esse é o futebol, quem vence provoca de algum jeito, sorri de algum jeito, porque amanhã talvez ele vá perder e tem que aceitar a provocação inversa também. De novo, não quero incentivar isso, mas salvo o melhor juízo também teve agora num jogo do Guarani, talvez as lanternas acesas, quando estava tudo escuro, foi no jogo da Ponte Preta que eles fizeram isso para o Guarani. Quando o próprio Guarani... Como é que foi isso, doutor? No começo do jogo, o estádio apagou as luzes, eles acenderam as lanternas, né? Também, ou seja, tudo bem, daí era a torcida, não era os atletas, mas também, justamente, gozando do adversário, mas dentro da seara daquilo que, na minha visão, é tolerável, de certa forma, sarcástico e passa, e, enfim, ironiza, e isso faz parte. Um dia o futebol, o esporte, a gente não puder mais ironizar
ou celebrar uma vitória com alguma provocação que seja, não violenta, então daí a questão, a coisa perde sua razão de ser, especialmente no âmbito da rivalidade local e interiorana. Então, por conta disso, eu voto. Mantém a decisão, então, votando divergente. Doutor Adalto? Parabenizo o seu advogado pela sua sustentação, seja bem-vindo a esse tribunal. Parabenizo o relator pelo seu voto. E penso que qualquer motivação que possa desencadear a violência nesse tribunal tem que ser feita por essa razão e voto ainda. Doutora Sônia? Doutor Pedro? Também acompanho integralmente, presidente. Doutor Jordão? Cumprimentar o doutor Ricardo Horta, eu acompanho o voto do relator na íntegra. Também acompanho na íntegra, mantendo a absolução dos clubes e uma partida nos atletas. Senhor presidente, pela hora, não apenas para descontrair um pouquinho. Doutor Ricardo Horta, parabéns pela sustentação. Já passou, respira. Seja bem-vindo. Obrigado. Posso cumprimentar? Pensa demorar um pouquinho mais para mim. Parabéns, Ricardo. Prazer, tudo bem. Seja bem-vindo. Processo 36, 2026, Ana Paulista 3, rodada 1. Doutor Jordani, por favor. Obrigado, presidente. Trata do recurso voluntário proposto pela agremiação Rio Preto em fato de decisão proferida pela colina terceira comissão disciplinar, que em julgamento ocorrido em 4/2, condenou a recorrente com a imposição de pena de multa no valor de R$ 7.500 por violação disposto no artigo 243-G do CPJD. Consta da súmula que, abre aspas, fui informado pelo atleta de número 6, Victor, da equipe do Rio Branco, que o atleta de número 16, Edson Evangelista, no momento da entrada na partida, sofreu as seguintes ofensas racistas, abre aspas, 50 tons de 16, fecha aspas, acompanhada de gestos apontando para a pele. Após receber a informação, cheguei próximo ao atleta, que se encontrava na zona de substituição junto à arbitragem. Perguntei o que havia ocorrido e ele me relatou a mesma situação, informando que não conseguiria identificar o responsável na torcida devido à aglomeração dos torcedores e que desejava entrar logo. Informou ainda que ao término do jogo dialogaria com a equipe de arbitragem. Como testemunha das ofensas direcionadas ao atleta, temos os seguintes atletas, Victor, Gustavo e Paulo, e ele aponta a numeração. Após o jogo, orientamos que o atleta realizasse um BO. Em um primeiro momento, ele optou por não fazê-lo e se dirigiu ao vestiário. Após todos descerem para o vestiário, o diretor do jogo, o Sr. Isaac, e o gerente de operações, o Sr. Ângelo, se dirigiram ao vestiário visitante em busca de mais informações e dos dados das testemunhas. Nesse momento, em diálogo com a equipe e o atleta Edson, mudou de ideia e optou por realizar um boletim de ocorrência, porém a polícia militar já havia se retirado do local. Em contato com o capitão, ele pediu para que casos de injúria fossem registrados diretamente na delegacia e o atleta foi e acabou lavando no boletim de ocorrência. Fechado. Na denúncia, a douta Procuradoria requereu a oitiva dos atletas apontados por testemunha que teriam presenciado a situação. Folha 30 juntou-se à oitiva gravada desses atletas. A agremiação recorrente interpôs recurso voluntário, pleiteando a reforma do julgado para a absolvição da agremiação ou subsidiariamente a redução da pena de multa imposta para o patamar mínimo. Em sua manifestação, a defesa juntou o link com alguns vídeos e documentos, como o momento da entrada do atleta, campanha antirracismo e outras orientações. Folha 32. Houve concessão de efeito suspensivo por este relator. O prazo para contra-razões da douta Procuradoria transcorreu em Alves, certidão de folhas 68. Por fim, tem-se a manifestação da douta Procuradoria-Geral, que busca a manutenção das penas impostas, destacando seu caráter preventivo e educativo. Esse é o relatório, presidente. Obrigado. Doutor Bernardo. Muito obrigado, presidente. Em nome da celeridade, cumprimento todos aqui presentes na pessoa do auditor relator, Dr. Manuel Jordani. E indo direto ao ponto, aqui nós temos, excelências, uma condenação que partiu de um relato que não foi anotado, não foi presenciado pelo árbitro da partida ou diretor do jogo, mas sim a eles relatar. E acompanha o processo vídeos, depoimentos em forma de vídeo,
que foram solicitados pelo tribunal, justamente em relação a essas testemunhas que teriam presenciado os fatos e foram juntados esses vídeos no processo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, excelências, é que quando os denunciados trazem ao processo um vídeo em forma de depoimento para realizar as suas defesas, esses vídeos não são recebidos como prova determinante. O tribunal recebe os vídeos, sim, ajuda a demonstrar o interesse desses denunciados, dos clubes, com o processo, mas eles não servem como prova determinante para infirmar os relatos. A parte recorrente, o clube, nesse momento, pede que essa mesma força probatória seja também conferida no presente caso. Os vídeos, esses testemunhos serviriam como uma base para que a Procuradoria, no seu ônus da prova, demonstrasse as alegações. Porque, eu agora entro no segundo ponto, a equipe de arbitragem atesta na documentação da partida. Nós não presenciamos os fatos. O diretor de jogo, a partir do seu relato, também atesta que foi a ele relatado isso, não algo que ele teria visto ou presenciado. Esses são os primeiros pontos que destaco, porque nessa partida em específico, aconteceu uma situação em que colocou o clube numa situação delicada, porque não foi acionado nessa partida o protocolo antidiscriminatório. Na sessão de julgamento passada deste grande tribunal pleno, Vossas Excelências, por maioria, decidiram pela isenção da multa que seria imposta ao clube, justamente porque naquela oportunidade o clube adotou todas as medidas que lhe eram cabíveis. Identificou os torcedores, apresentou as autoridades policiais, foi lavrado o boletim de ocorrência, acompanharam no processo criminal. Então, tudo que o clube podia fazer para a pessoa ou CPF responsável ser punido foi feito e o clube, portanto, foi isentado da multa. Neste caso, o clube Rio Preto gostaria que tivesse sido assim, porque o clube ele é ativo na luta contra o racismo, foram juntadas provas disso no processo, de que ainda em 2006 o clube já entrava em campo com faixa racismo aqui não. Numa partida do ano passado, o clube colocou em seu estádio uma placa dizendo racismo não, em relação à situação ocorrida com o funcionário do Palmeiras que foi vítima de racismo no ano passado. E nessa partida, o clube foi advertido pelo diretor de jogo de que eles não pediram autorização para a exposição da placa. E a representante do clube naquela oportunidade foi enfática ao falar: tudo bem, nós não pedimos autorizações para isso, podemos ser responsabilizados, mas a placa fica lá. Essa é a atitude do clube, esse é o ato que representa o clube, e o clube gostaria de ter tido a oportunidade de identificar o torcedor, lavrar o boletim de ocorrência, mas assim não foi, porque não foi acionado o protocolo antirracista, o protocolo antidiscriminatório por racismo nesse caso. E não foi porque somente foi relatado isso ao final da partida, o clube só veio a ter conhecimento disso com a publicação da documentação da partida no dia seguinte. Mas volto a dizer, o clube não é negligente, o clube buscou a polícia no dia seguinte, quando tomou ciência dos fatos, enviou um ofício ao policiamento e o policiamento respondeu esse ofício com as seguintes aspas. Isso consta do item 3 da página de folha, da página juntada no processo que constam as provas. O clube disse o seguinte, o policiamento disse o seguinte: durante a partida não ocorreu nenhuma intercorrência, não sendo presenciado nenhum ato tipificado como ilegal por parte de ambas as torcidas. Essa foi a resposta da Polícia Militar ao ofício enviado pelo clube solicitando esclarecimentos quando tomou conhecimento dos fatos. Então, Excelências, diante de todas essas provas ou ausência de provas constatadas nesse caso, a defesa volta aqui a dizer que a responsabilidade do clube neste caso não é objetiva. A denúncia foi oferecida com base no parágrafo 2º do artigo 243G, em que se fala que o clube poderá ser punido se a torcida praticar os atos notificados. Poderá. Se pode ser punido, também pode demonstrar ausência de responsabilidade, ausência de culpa, que é o que o clube entende neste caso. Portanto, pede-se pela absolvição. De forma subsidiária, não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, pede-se que seja reduzido o montante aplicado para a condenação do clube, considerando que, em casos análogos, o tribunal vinha aplicando o valor de, por exemplo, R$5.000, juntei no recurso no recorte de um julgamento do Tribunal Pleno, em que a agremiação Santos, no final do ano passado, foi punida em R$5.000. O clube entende que, sendo uma agremiação que disputa uma competição de série inferior, merece ter o quanto reduzido caso não seja o entendimento da absolvição. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Por favor, doutor Marco, Procuradoria. Obrigado, presidente. Cumprimentar o doutor Bernardo, pelo recurso. O
Primeiro, exposar aqui que eu entendo que trata-se sim de responsabilidade objetiva na agremiação e o risco da atividade exercido o dever de promover um ambiente seguro no estádio dela. Né? A conduta por si, né, como crime, ela é aceitável ter lucro, né? É inimaginável. Os crimes as pessoas de racismo que a gente vê, então, dificilmente alguém filma, alguém vê a agregação do dia. O ônus da agregação seria isso, né? Lá das mãos, né? E isso se dá, evidentemente, na penumbra, né? Não é um ato que se dá para todo mundo vai ouvir. Né? Ele vai falar assim, o cara cometeu um crime e as outras pessoas vão testemunhar o que ele está cometendo. Né? Dificilmente também alguém vai se beneficiar. O jogador de futebol fala assim, olha, eu vou me beneficiar dessa questão do racismo. Vou falar que a torcida me xingou para eu adquirir algum bônus. Nenhum. O racismo é triste, né? Depois que eu falo, os meus ele fala aqui, vai dizer que a única coisa que você faz quando você é vítima do racismo, a vontade de chorar. É só isso. Isso é ir, bater, brigar, isso sabe, não vai voltar aquilo que estava antes, né? Então, a única expressão que o atleta tem é essa. Eu, para observar com relação à placa que estava lá, só para observar que a comunicação visual em si, ao meu ver, é imprestável. Né? Quando a gente está com faixa, né, nós temos aqui, a gente tem, eu assisti outro dia, até pedi licença para falar, assisti na Copinha do passado, eu peguei pela Paula, o jogo do Flamengo de Guarulhos, né, um estádio muito acanhado. E lá, o locutor vai ficar incendiando a torcida, como os estádios, o locutor fica incendiando, é incapaz de pegar o microfone e falar, olha, eles estão sendo filmados. Uma câmera que custa uma ali barata, né? Tem câmera em todos os pontos, eu queria falar para vocês. Qualquer coisa que acontecer, vem vocês pro gol. A agremiação não faz isso. Se limita a colocar no cartaz. Somos contra vocês. Não tem eficácia. Né? Ainda mais diante dessa consecução que a gente tem, cada dia acontece mais e mais e mais. Então, diante dessas expressões, eu peço o disponível do recurso, presidente, e a manutenção da decisão tal como foi mandatada, agradeço a palavra, presidente. Obrigado. Doutor Jordanha, pode responder. Obrigado, presidente. Pronto, ao doutor Bernardo, sempre técnico, coerente nos seus raciocínios, e também o doutor Marcos, pelo seu relato e manifestação. Ante ao conjunto probatório trazido aos autos, importante destacar breve trecho do acórdão do ilustre relator, que eu achei bastante interessante e vou usar, inclusive, como razão de decidir. Abre aspas. O conjunto probatório constante dos autos revela-se harmônico e convergente. O relatório oficial do delegado da partida descreve de maneira objetiva a ocorrência da impressão 50 tons de 16, associada a gestos direcionados à pele do atleta. Não se trata de narrativa genérica ou vaga. A frase foi transcrita de forma literal, circunstanciada e contextualizada temporalmente. Além disso, 3 atletas distintos confirmaram o teor da manifestação. Seus relatos foram coerentes entre si, compatíveis quanto ao momento da ocorrência e quanto ao conteúdo da expressão proferida. Não se verificou contradição relevante ou divergência substancial que fragilizasse a credibilidade dos depoimentos. Em matéria de racismo verbal em ambiente esportivo, a prova raramente assume forma técnica ou documental direta. O estádio é espaço de ruído, massa e dispersão sonora. Exigir gravação sonora isolada equivaleria, na prática, a inviabilizar a tutela jurisdicional. Nesse sentido, o protocolo com racismo não tem jogo, elaborado pela OBDF e pelo STJD, orienta que a palavra da vítima deve receber especial consideração e que as provas testemunhais devem ser valorizadas em caso de discriminação verbal, dada a natural dificuldade probatória. Trata-se de diretriz institucional que busca impedir que a ausência de registro técnico se converta em impunidade. No caso concreto, não há apenas a palavra da vítima, há a confirmação por 3 atletas e reação imediata observada nas imagens exibidas. O desconforto do jogador na beira de campo, esperando para entrar na partida, gesticulando em direção à arbitragem, incompatível com a narrativa apresentada. Fecho aspas. Calhou até aqui essa fundamentação do ilustre relator, que foi trazida pelo defensor. Com relação às campanhas, eu tinha até anotado aqui, eu acho que elas são absolutamente válidas, mas já vem se demonstrando, assim,
por diversas vezes, absolutamente insuficientes. Então, eu acho que elas têm que continuar, mas eu acho que nós precisamos enfrentar esse assunto de forma, talvez, um pouco além disso. Porque os clubes sempre vêm com isso e eu não acho que seja por si só suficiente para afastar a responsabilidade, que também penso ser objetivo. Após detida a análise dos autos, valendo-me da fundamentação acima, voto pela manutenção da decisão ACO na íntegra, destacando que a ausência de recurso por parte da, só uma observação minha, da douta Procuradoria impossibilitou este relator de analisar ainda eventual perda de mando de campo ou agremiação recorrente, punição que vem se mostrando necessária diante dos inúmeros casos dessa natureza. Ante ao exposto, conhecido do recurso para negar-lhe provimento, mantendo a condenação do Rio Preto Esporte Clube por violação disposto no artigo 243G, com imposição de pena de multa no valor de R$ 7.500. Como voto, presidente. Obrigado. Mantendo 243G, parágrafo 2º, né? No 7.500. Doutora Marina. Eu cumprimento tanto o defensor quanto o doutor Marcos pelas discussões e o doutor Manuel pelo voto e reitero também o lamento de não haver recurso da Procuradoria. O clube disputa campeonato paulista Série 3, ele recebe cota, então esse valor acaba sendo um valor bastante inferior ao que seria cabível, no caso, para poder combater esse reprimo. Doutor Fius. As palavras da doutora Mariana com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel. Bem, cumprimento o doutor Bernardo pela sustentação, sempre contribui para os nossos debates, também doutor Marcos pelo seu parecer e também sua visão sobre o assunto, e cumprimento o doutor Manuel pelo voto que eu acompanho na íntegra. Obrigado. Doutor Adalto. O relator, pelo seu voto, parabenizo o presidente da Procuradoria e o doutor Bernardo pelo seu institucional. Doutora Sônia. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Pedro. Presidente, faço as palavras da nossa vice-presidente, as palavras e acompanho integralmente o relator. Da mesma forma, pelos motivos, acompanho a decisão do relator, então, por unanimidade, mantendo a decisão de R$ 7.500. Eu gostaria de solicitar a lavratura do acordo. Obrigado. E muito obrigado a todos os órgãos pela sessão. Vamos para o processo 122/2026, Campeonato Paulista 2, rodada 12. Doutora Maria. Trata-se de recurso voluntário, com pedido de efeito suspensivo interposto pela Juventus SAD, em face de decisão proferida pela Comissão Disciplinar, que por maioria aplicou apenas 2 partidas de suspensão ao atleta Romário Simões de Oliveira, que foi expulso mediante exibição de cartão vermelho direto por desferir uma cotovelada no rosto do seu adversário com o jogo paralisado, e que também, por maioria, aplicou a sanção de 30 dias de suspensão ao presidente Cláudio Roberto Fiorito Filho pela infração aos artigos 258 caput, 258 parágrafo 2º, inciso 2 e 258b, todos do CBJD. Em relação à conduta do presidente, segundo se extrai da denúncia dos documentos da partida, o presidente, logo após o término da partida, tentou adentrar o vestiário da equipe de arbitragem sem a devida autorização, tendo que ser contido por policiais e pelo diretor de jogo. Ressalta-se que as tentativas de contato com a equipe de arbitragem e de ingresso em seu respectivo vestiário teriam ocorrido em 2 momentos distintos no pós-jogo, circunstância que evidenciou, segundo a Procuradoria, um comportamento reiterado e consciente. Na sequência, o dirigente teria ainda segurado o braço de um diretor de jogo com o dedo em riste, proferido as seguintes palavras, afirmando que a arbitragem teria estragado o jogo e tal situação não voltaria a acontecer. E resignado, o Juventus SAF interpôs recurso voluntário, que foi devidamente contrarrazoado e impugnado pela Procuradoria. Ao final, então, em parecer, a Procuradoria-Geral reiterou o teor dos argumentos suscitados na impugnação, com especial ênfase em elevada gravidade dos fatos narrados da partida objeto de recurso. É o relatório, presidente. Obrigado. Gentileza, nobre causítica. Doutor Michel, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, sobre o senhor Romário. A denúncia narra que ele teria sido expulso para 45 minutos do segundo tempo por supostamente agredir um jogador da equipe adversária. Nesse caso, não houve qualquer agressão intencional, não houve empurrão.
O que aconteceu foi que, após a marcação de falta em favor do Juventus, o senhor Romário iniciou uma corrida em direção ao campo de ataque, com o objetivo de receber a bola, e ao tentar se desvencilhar da marcação do seu adversário, que estava agarrando seu corpo e sua camisa, acabou acertando seu rosto no movimento natural do corpo. Inclusive, a conduta do adversário que estava agarrando ele foi reconhecida pela arbitragem, que deu o cartão amarelo para ele. Mesmo nesse caso, mesmo a bola não estando em jogo de fato, o jogo se encontrava nos minutos finais e essa falta poderia sim marcar, poderia representar uma oportunidade clara de gol para a equipe do Juventus. Então, essa corrida do senhor Romário foi ele não estava em disputa de bola, mas estava procurando uma oportunidade de gol nos minutos finais do jogo. Assim, requer-se a absolução do senhor Romário, subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento, requer-se a penalidade mínima de um jogo, de suspensão para um jogo. Já em relação ao senhor Cláudio, ele não houve qualquer invasão por parte dele. Conforme o relatório, houve a tentativa, e a mera tentativa não configura a infração de fato do artigo 258-B. Esse artigo exige a invasão de fato do vestiário dos árbitros ou do campo, o que não ocorreu. Além disso, o relatório do jogo menciona apenas uma aproximação e tentativa de diálogo do senhor Cláudio com os responsáveis pela partida, não qualquer forma de agressão de fato com ele, por ele. Dessa forma, requer-se a absolvição do senhor Cláudio quanto à alegada infração do artigo 258-B, e quanto às imputações previstas no artigo 258, requer-se a substituição de pena da pena de suspensão de 15 dias por advertência. Obrigada. Obrigado, Procuradoria. Presidente, cumprimentar a doutora Michela para a defesa e vamos manifestar nos termos do parecer que tem também a relatora, a doutora Mariana Chabrete. Obrigado, Mariana. Vou ser bastante sucinta no voto do ponto de vista adiantado da hora. Com relação ao atleta, as imagens da partida demonstram de forma inegável que, de fato, houve uma tentativa de cotovelada e uma conduta manifestamente hostil, não suficiente para caracterizar uma agressão física, mas suficiente para caracterizar um ato hostil dissociado da partida. Com relação ao presidente Cláudio Roberto Fiorito Filho, as ocorrências constantes dos autos evidenciam o controle emocional exacerbado por parte do dirigente, materializado nas reiteradas tentativas de adentrar ao vestiário da equipe de arbitragem sem a devida autorização, bem como nos xingamentos dirigidos não apenas aos árbitros, mas também ao diretor de jogo, de quem chegou, inclusive, a segurar o braço. Os relatos oficiais na partida corroboram o depoimento pessoal prestado em sessão de julgamento, na medida que o próprio dirigente admitiu sua insatisfação com a atuação do quarteto de arbitragem e a sua intenção de confrontá-los acerca das supostas inconsistências disciplinares. É inegável que o canal adequado para questionamento de eventual dúvida com relação à atuação da arbitragem não é buscar a arbitragem após o término da partida, ir até o vestiário, tentar invadir e proferir ali palavras desrespeitosas. Nesse sentido, então, eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo inalterada a pena e destacando ainda que foi aplicado o concurso formal entre as penas, ainda que as condutas tenham ocorrido em momentos distintos. Então, nessa medida, segundo meu voto, estou mantendo a pena de 30 dias de suspensão ao presidente por infração do artigo 258 caput, 258 parágrafo 2º, inciso 2, e artigo 258-B, todos do CBJD em concurso formal e não concurso material. Mantém as duas penas, Romário e duas partidas. Nega o provimento ao recurso, presidente. Resumido. Negado o provimento ao recurso, doutor Cruz. Relator sobreviviente. Doutor Samuel. Com a relatora. Doutor Adalto. Doutora Sônia. Doutor Pedro. Também com a relatora, presidente. Doutor Jordani. Com a relatora, presidente. Mesma forma.
Por unanimidade. Processo 38/2023. Por gentileza, doutora Sônia. Esse processo é bastante extenso, eu vou responder para o Trata-se de recurso voluntário interposto por aliança Rodrigo Monteiro, presidente, Marcos Daniel Henrique da Costa, diretor de futebol, e Bruno Angélica da Silva Santos. Conformados com este ponto, proferida pela Igreja Terceira Comissão Disciplinar. Ele foi apenado por diretor de futebol com pena de 220 dias de suspensão, acumularam multa de R$1.000, como imposto no artigo 239, a 180 dias, como imposto no artigo 208, a atleta Bruna foi suspensa por 120 dias, acumulada de multa de R$5.000, e 70 dias, com multa de R$2.500, artigo 239. A medicação foi apelada por multa de R$10 no artigo 91, e o presidente também multa de R$10 no artigo. Trata-se de um caso peculiarmente esportivo, que além das razões centrais, merece destaque o registro da simplificar processualmente que foi dito aqui, que foi oferecido para a Procuradoria. Como 3 tópicos: transferências indevidas, fakes em percurso de terceiro, imputação a Daniel Henrique da Costa e Bruna Angélica da Silva Santos, classificada no artigo 239 sobre a Janeiro, destacando-se como núcleo de exigência e orientação para que atletas repassassem parte de valores recebidos na tutela do Bolsa Auxílio, com direcionamento para a conta da Bruna Angélica da Silva Santos, em dinâmica relatada à utilização de garantia. Outro tópico: constrangimento de menores, falhas de proteção, uso de ocupação sexual, ambiente de risco, imputação a atos da gosto, do depois, do bom, no artigo 243 do CBJD, e como constrangimento praticado contra a atleta imputação à alienação vinda, artigo 91, por descumprimento de deveres de proteção com relação à lei geral de esporte, especialmente os requisitos do programa de participação do devedor. Outro tópico: a estrutura logística precária dos itens, imputação à vinda e ao presidente Rodrigo Monteiro, no artigo 91, com 12 incidências por condições de alojamento, higiene, salubridade, alimentação, transporte e assistência descrita linear. São várias fotografias, registros e provas audiovisuais. Defesa apresentada, o julgamento foi houve recurso suspensivo, foi deferido, a manifestação da Procuradoria Geral, certos pareceres, vão para a manutenção da decisão na forma. Obrigado. Sabe, doutor. A doutora. Perfeito, boa tarde novamente, excelência. Sendo bem breve, e já dividindo aqui rapidamente, eu farei a parte da preliminar e do item C, do Dr. Marcos fará a parte do item A e do item B. Preliminarmente falando, importa suscitar aqui com relação à tipificação da condenação do senhor Marcos no artigo 258, a qual primeiramente ela havia sido imputada no 243E. Só que no decorrer da nossa primeira instrução, na primeira instância, ficou evidente que a atleta ela era maior de idade nos supostos fatos acontecidos. E aqui é trazida a tese meramente processual, no sentido de que, na tipificação do 258, se tivesse sido tipificado da forma correta desde o início, teria um lapso temporal de 53 dias após o conhecimento institucional desta federação, que foi ocorrida exatamente no dia 27/11, diante da reunião das ex-atletas, evidenciada pelo WO, que ocorreu, por entenderem que não deveriam subir ao ônibus para jogar o jogo do dia 22 contra a realidade de Jovem Pinda, de modo que a formulação da denúncia em si só ocorreu do dia 19/1/2026. Trazida toda a vez aqui a outra Procuradoria, não há qualquer tipo de relato que demonstre
a sua data de tomada de conhecimento. Então, levamos em consideração aí o conhecimento institucional pela própria federação. Além disso, existe a presença de poucas provas e laço probatório, o que ficou, ou até mesmo inexistência em alguns pontos, principalmente no quesito dos 12 pontos aduzidos no item C. Demonstrando até mesmo, como exemplo, a parcial imagem de um fogão que sequer pode ser comprovado que era da própria casa em que era oferecida a essas atletas, ou até mesmo diante de uma viagem que sequer chegou a existir, ou até mesmo um fato que não houve foto qualquer de água vencida. O que afronta totalmente princípios da realidade e proporcionalidade e principalmente da legalidade estrita. Além disso, cabe suscitar aqui a inaplicabilidade tanto do artigo 84 quanto 99 da Lei Geral do Esporte, bem como sua aplicação simétrica com relação ao 82 na primeira condenação. Isso porque o artigo do 84 da Lei Geral do Esporte, ela trata especificamente sobre prática profissional, enquanto o 99 ele trata especificamente sobre entidades formadoras, devidamente formalizadas que seria a CBF no nosso caso aqui. Além de serem contraditórios e não se enquadrando ao caso em questão, aí estamos tratando aqui de futebol feminino amador. Então, não teríamos atletas sobre a égide de uma questão profissional, que teria que ter requisitos cumulativos para cumprir essa profissionalidade, bem como a questão do certificado de clube formador, sendo que, dentro do quadro dessas atletas, além de não ter o certificado de clube formador e não ser uma entidade formadora, haviam atletas de até 39 anos de idade. Então, punir o clube e a presidente em 12 vezes por fatores como esses seria extrapolar a tipicidade e seria, inclusive, uma analogia extensiva indevida do caso em questão, levando em consideração o princípio do Immanuel Partem. Dessa feita, também é importante suscitar a questão da aplicação assimétrica com relação ao 82, ao suscitar o artigo do parágrafo 3º, que fala exclusivamente que ele é cumulativo e não alternativo. Então, independe, só o fato de invocar uma conduta gravosa, ela independe, porque o afastamento desse parágrafo 3º se dava sobre pessoas primárias. E a cumulatividade desse parágrafo 3º, ela fala sobre a necessidade de conduta grave e reincidência, o que não é o caso em questão. Desse ponto, eu passo a parte dos itens A e B. Boa tarde, senhor presidente. Pelo adiantado na hora, cumprimento todos na pessoa de Vossa Excelência. E com relação já ao ponto A, fica claro aqui, da leitura da denúncia da Procuradoria, faz crer que houve uma situação que, na realidade, ela não encontra rimo, né? Que é o seguinte, nas folhas 20 dos autos, há um contrato firmado entre o FAEP, que é o Fundo de Apoio ao Esporte do município de Pindamonhangaba, com a atleta denunciada, Bruno. E lá está claramente a divisão dos valores de R$1.000 para a Bolsa Auxílio e depois de R$500 para auxílio e alimentação, moradia e alimentação. E, seguindo neste mesmo documento, a expressa finalidade para o custeio de moradia, de equipamentos, de qualquer coisa que fosse utilizada no dia a dia do clube. Então, a Procuradoria, ao denunciar, não prestou atenção neste documento que já estava nos autos, inclusive juntado pela própria Procuradoria, e que ele não, no contexto ali, nas provas trazidas também por essa defesa, fica claro que não houve nenhum repasse. Isso porque a Procuradoria limita-se a mostrar somente um comprovante PIX, mas ela não, em nenhum momento, nem dos depoimentos aqui trazidos na primeira instância, a Procuradoria não conseguiu comprovar qualquer irregularidade nesses repasses. Por um primeiro ponto, nenhum dos denunciados negou esses repasses. Esses repasses só aconteciam porque era assim a forma como o município de Pindamonhangaba depositava na conta das atletas. Não havia distinção pelo município de Pindamonhangaba do valor do Bolsa Auxílio e do auxílio moradia e alimentação.
Portanto, esse bolsa auxílio ele sempre ficou com o atleta. Era esse o valor negociado entre o empresário e os dirigentes do clube. Esse valor de auxílio moradia e alimentação que era repassado para a Bruna, que era a capitã do time, com 39 anos e com anos de passagem pelo mesmo clube. Então, ela gozava de toda a credibilidade, de toda a confiança das demais atletas. Portanto, era quase que uma situação de inexequibilidade de conduta diversa, de tal modo que o município de Pindamonhangaba dava esse dinheiro na totalidade, não fazia essa distinção, apesar de reiterados pedidos da própria direção do clube. Dessa forma, a defesa requer, diante da não apresentação pela Procuradoria de elementos que justifiquem qualquer desvio de finalidade desse dinheiro, qualquer repasse ou qualquer vantagem indevida, a absolvição tanto do Marcos quanto da Bruna. Com relação ao outro ponto da pontuada denúncia, a responsabilização da atleta Bruna pelo artigo 170, parágrafo 2º. Como já mencionado pela doutora Ana, trata-se aqui de futebol feminino, ou seja, futebol uma modalidade não profissional, infelizmente ainda no nosso país. E é claro, neste artigo, que não há a possibilidade de punição com pena pecuniária em casos como esse. E, infelizmente, a terceira comissão acabou punindo a Bruna com essa pena pecuniária. Então, há uma vedação expressa na lei e, portanto, aqui pede-se também a desconsideração dessa punição e, acumulado com o pedido anterior, da absolvição total. Já passando para o ponto B, com relação ao Marcos. 2 minutos. Perfeito, obrigado. Vai ser muito rápido, presidente. A Procuradoria, no primeiro momento, denunciou o Marcos por 243E e depois acabou-se por identificar que a suposta vítima não era menor de idade e aí houve-se a condenação no 258. Então, já foi prejudicado aí a ampla defesa porque o denunciado se defendeu no processo todo pelo 243E e ao final foi condenado pelo 258. Aqui também houve a acusação, né, pela parte das denunciantes, houve a formulação da denúncia, mas sequer foi identificada a suposta vítima, de forma que não houve nenhuma verificação documental e o acusado se defendeu o processo inteiro sem saber de onde estava vindo a carga acusatória. E o que mais chama atenção aqui é que o Marcos, por mais que seja réu primário, houve a fixação das suas penas em patamar máximo, ou seja, e também sem nenhuma justificativa, que não tem nenhuma lógica aqui quando compulsando aos autos. Então, desta forma, excelências e doutora relatora, também com relação ao ponto B da denúncia da Procuradoria, um pedido de absolvição do Marcos, e se esse não for entendimento de vossas excelências, a manutenção da condenação, porém, em patamares de equidade e mínimos trazidos pela tipificação. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor. Gentileza, a Procuradoria. Presidente, nós temos parecer. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Sônia. Obrigada, presidente. Esse processo foi muito bem instruído, tanto pela defesa como pela Procuradoria, porque mencionou vários e está bastante documentado. Vou aqui capturar todos os pontos do recurso. Então, das preliminares, é insuficiente de elementos para a instalação do processo disciplinar e da prescrição da pretensão comitiva da legislação. A insuficiência de elementos para a instalação do processo disciplinar aplicado pela defesa deve ser afastada, uma vez que todos os fatos, argumentos e circunstâncias jurídicas afetas ao caso concreto preenchem os pressupostos para a verificação da denúncia. A peça disciplinar está acompanhada de justa causa, mínimo pressuposto probatório apto para instaurar elementos contraditórios, desde que a defesa tenha elementos suficientes para elas. A prescrição da pretensão comitiva, a modalidade disciplinar deve ser mantida. No caso dela, os fatos não foram aplicados.
ao conhecimento institucional da Federação e, na sequência, da Procuradoria, por ocasião dos relatos formulados pelas atletas em momento posterior aos acontecimentos. Nesse diapasão, não há qualquer evidência objetiva de que os fatos recordados estejam marcados pela processão disciplinar, previsto no marco legal, do artigo de termo inicial juridicamente aplicável, tal como dispõe o artigo 65, parágrafo 6 da linha B do CBJ. Em relação aos artigos 74 e 79, inciso 1 do CBJ, as provas apresentadas no âmbito digital, pleno suas aves, são perfeitamente válidas pelo conjunto e presença. Não há fragilidade probatória no material. Não há print isolado. Um conjunto convergente, conversas em comum de base, perguntas convocatórias, comprovações de referência da ameaça afirmativa, que deve ser perfeitamente considerado. Do ônus da prova e da ausência de elementos probatórios, artigos 57 e 58 do CBJ. O conjunto probatório dos autos, demonstrado através de material expresso, gravações de áudio e vídeo, revelam com clareza as inteligências disciplinares, não afastando sobre nenhuma hipótese a realidade dos fatos apontados. Da inaplicabilidade dos artigos 84 e 89 da Lei Geral do Esporte, da nulidade material da fundamentação laboratória e da aplicação assimétrica do artigo 22. A ilustre defesa entende a inaplicabilidade do artigo 84 da Lei 14.197/2023. Pois bem, o dispositivo em comum consolida os deveres das organizações por determinação aos atletas profissionais e a sua aplicação no futebol feminino visa mitigar as disparidades históricas do infraestrutura. Representa um avanço significativo na proteção das atletas e na exigência de profissionalização das estruturas. A aplicação desta norma ocorre no cenário que o futebol feminino busca igualdade após décadas de proibição. Entretanto, por analogia, os princípios gerais de segurança e proteção ao atleta contidos na lei se aplicam a todas as formas de prática esportiva. Por outro lado, o artigo 99 da Lei Geral do Esporte estabelece que a organização esportiva do atleta tem o direito de assinar, no artigo 16 da atividade, contrato especial de prática esportiva, com prazo máximo de 3 anos para o futebol. Essa lei é aplicável para atletas amadores que estão em processo de formação visando proteger seus direitos, inclusive com garantia de segurança e integridade do seu treinamento. Essa toada de simetria que não teve essa pretende elucidar com relação ao dispositivo 84/49 da Lei 14.597 é a aplicação do artigo 11 do CBJ com relação à equipe amadora nota 7. Destaque é tecnicamente no esporte, abraça os clubes amadores e, no caso imponente, a bolsa atleta atrelada à atividade pode ser considerada um contrato. Uma vez que as atletas ficam vinculadas à organização, gerando obrigações, tornando-se, portanto, em equipe do bem. Assim sendo, essa relatoria rejeita todas as preliminares situadas. Quanto ao mérito, na análise do presente caso, a matéria e gravidade de todo o contexto merece destaque a aplicação do protocolo de atuação de julgamento com perspectiva de gênero no âmbito da Justiça Desportiva do Futebol, edição 2026 do STJD, que eu menciono no site. Com relação ao recorrente diretor de futebol, agora vamos com relação a vez. Com relação ao diretor de futebol, Marcos Costa, o enquadramento da infração, a explicação dela presta plenamente demonstrado no conjunto probatório através dos depoimentos pessoais corroborados pelo material postado inicial, as folhas 24 e 21, consistente dos clientes, bem como no termo de bolsa, da bolsa atleta que dispõe. Fundo de assistência esportiva, Gama concede ao beneficiário a bolsa auxílio por R$1.000, auxílio moradia e a alimentação de R$500, conforme disposto no artigo 3º, inciso 3 da Lei 9.981, de 2000, que atua na lei. Parágrafo. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado no modo não profissional, identificado pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio, para cobrir despesas com transporte, alimentação, moradia, materiais esportivos e outros que se fizerem necessários, que será repassado pelo FAEP e poderá ser alterado ou mesmo cancelado ao critério técnico com a devida aprovação do Conselho Diretor do FAEP. As provas colhidas esclarecem a ausência de prestação de contas de cunho informal, apenas explicações unilaterais posteriores suficientes para afastar a constatação de que o denunciado exercia
consulta informal sobre os recursos populares dos atletas, estabelecendo o fluxo e destinação para os objetivos. Esse procedimento indica a reprovabilidade da conduta, evidenciando o abuso de autoridade na administração de valores, cujo objetivo era proteger e não expor as atletas. O dirigente determinava valores de cada atleta e membros da comissão técnica data para a entrega de tais valores, sendo que as atletas faziam depósitos regulares na conta pessoal de Bruno Gênesis. E a comissão fazia depósitos regulares na conta de Marcos Felipe, não havendo prestação de contas clara e transparente. Isso é dito claramente também por os depoimentos aqui testemunhas. No tocante à aplicação da pena de suspensão de 180 dias, como curso no artigo 258 do CBJD, igualmente deve ser mantido. O recorrente praticou ato contrário à disciplina ou à ética desportiva, não suscitada pelas demais regras fundamental, face ao assédio cometido no infame da atleta Agnes, levantando sua camiseta por ocasião de uma confraternização da equipe. Fato esse extremamente comprovado nos depoimentos testemunhais produzidos pela Procuradoria de Justiça Esportiva, desatando suas declarações do treinador Gabriel, que confirmou a ocorrência do episódio narrado, corroborando a dinâmica relatada pela presa. Além das perguntas legais hoje existentes, no tocante ao assédio sexual, merece destaque o princípio fundamental disposto no artigo 1º do Protocolo de Atuação do STEI, que prevê: a Justiça Desportiva deve atuar como compromisso da combater machismo, sexismo e misoginia estruturais presentes no futebol e garantir equidade de tratamento para vítimas de atos discriminatórios em todas as etapas processuais e pré-processuais, considerando todos os indicadores sociais e interseccionalidade. Cabendo registrar ainda a previsão do artigo 7º do mesmo Estatuto, que dispõe os casos de discriminação de gênero serão tratados como violações graves aos princípios da justiça desportiva, devendo ser apurados com prioridade e celeridade. Destaque a tipificação original, que teve enquadramento no artigo 243 do CBJD, foi desclassificada para o artigo 258, uma vez comprovada a maioridade pela própria atleta, ainda sem suas declarações testemunhais. Nessa atuada permanece materada devido à decisão da Igreja Terceira Comissão Civil. No tocante à atleta Bruno Gênesis Santos, as provas apostadas evidenciam que a habilidade era destinada operacional de elevação. Sua posição funcional, nível de diretoria, indica a responsabilização decorrente da dinâmica dos repasses, o que implicou o benefício inferior. A atleta Agnes confirmou em suas declarações que recebia R$1.000 e avançava R$1.000 para a recorrente do ano gênero de R$50.000. O professor demonstrava em depoimento pessoal que a atleta Bruno Gênesis recebia valores que repassava para o dirigente Marcos Felipe. Neste diapasão, não há como afastar a responsabilidade recorrente, impondo-se a aplicação das penalidades dos usados no período de execução disciplinar. Com relação à agremiação da Ferroviária Esporte Clube e ao presidente Rodrigo Monteiro, em que pede a agremiação não possuir a mesma estrutura dos clubes, como certificado de clube fundador, é dever das entidades esportivas observar o disposto nas regras normativas, ou seja, manter a estrutura mínima para a realização de suas atividades. No caso interno, as 12 indicações de infração ao contrato mundial, CB18, foram confirmadas nas declarações testemunhais que destacaram percevejos na casa dos atletas, escada de problemas, falta de água em dias de jogos, ida e volta no mesmo dia em trechos triviais considerados etc. As alegações da defesa, no sentido de que a agremiação agrega disciplina profissional com atletas registrados com mínimo de não profissionais junto à Federação de Futebol, bem como a alegação de ausência de provas e que a atividade desportiva se constituía como principal fonte de renda dos atletas e ainda não estavam sujeitos ao boletim informativo desportivo, não afasta a responsabilização da agremiação por sua voz do presidente. Ante o exposto, essa reitoria recebeu todos estudando um precedente para manter a integridade das penas impostas pela Igreja Terceira Comissão Civil. O diretor de futebol eu mantenho, Marcos Daniel Delito da Costa, a pena de suspensão de 220 dias, acumulada com a multa de R$15.000, como curso no artigo 239 do CBJD.
A pena de suspensão de 180 dias, como custa no artigo 258 do CDLB, em ambas as penalidades, deixa de aplicar a benefício previsto no artigo 22, com fundamento no parágrafo 3º do mesmo penalidade. A deletadora Angélica Pereira Silva Santos aplica-se a pena de suspensão de 120 dias, acumulada com a multa de R$ 5.000, como custa no artigo 239 do CDLB, bem como o benefício do artigo 52, resultando na sanção de suspensão por 60 dias e multa de R$ 2.500. A agregação Pinda Ferroviária Esporte Clube, pena de R$ 5.000, como curso no artigo 91, inciso 1 do CDJU por 12 vezes, combinado com o artigo 84 e 99, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas C, D e E, da Lei 14.917 de 2023. Pena de R$ 5.000 por infração ao artigo 191, inciso 1 do CDJU, em razão do descumprimento do dever de proteção e ausência insuficiência de mecanismos de prevenção e acolhimento com relação aos artigos 84 e 99, parágrafo 1º, inciso 2, alínea C, D e com a Lei 14.917 de 2023. Ao presidente Rodrigo Monteiro, a pena de R$ 10.000, como previsto no artigo 91 do CDJU, não considerando o benefício previsto no artigo 22, pelos fundamentos descritos no parágrafo 3º do Lei Fundamental do voto. Obrigado. Então, manteve na íntegra. Sim. Doutora Maria. Presidente, primeiro eu queria muito breve aqui, queria parabenizar a defesa pela condução do caso com bastante tecnicidade e até elegância, num caso árduo e difícil. Eu acompanhei os vídeos que estão levantados aos autos, é um caso raro aqui nesse tribunal, e felizmente é raro, porque é um caso que me deixou estarrecida com relação ao conteúdo, ao arcabouço probatório e mesmo com relação aos fatos, e vou registrar o lamento de a atleta que foi aparentemente sexualmente assediada ter completado 18 anos 3 dias antes da data dos fatos. Então, nesse sentido, eu acompanho na íntegra o voto da relatora, também parabenizando a doutora Sônia sempre com maestria aqui, conduzindo processos de altíssima complexidade como esse. E vou registrar, não sei se isso aconteceu em primeira instância, doutora Paula, mas acredito que não, pelo que eu acompanhei aqui, a necessidade de expedição de ofício ao Ministério Público local para acompanhamento dos fatos criminosos, então isso já foi feito. Esperamos julgamento aqui, para você refletir não para mudar o processo todo do Ministério Público. Então, isso está mantido também no voto. Ótimo. Perfeito. Então, acompanhamento, presidente. Obrigado, doutor Felipe. O presidente com a relatora, cumprimentando por esse voto árduo. Obrigado. Doutor Samar. Bem, acompanhando o vosso relator, a doutora Sônia pelo cuidado e tecnicidade de suas fundamentações. Doutor Adalto. Cumprimento a relatora pelo seu brilhante voto, sempre muito bem fundamentado, de acordo com a norma, e acompanho na íntegra a votação. Obrigado, doutor Pedro. Presidente, também cumprimento a relatora e acompanho pelo. Doutor Jordani. Também aproveitar para pedir a doutora Sônia, para o edifício, e acompanhar na íntegra, presidente. Olha, na íntegra também, então, por unanimidade. Obrigado. Obrigado a todos. Eu quero encerrar essa sessão. Pois é. Obrigado a todos, uma ótima semana.